Você acha que a gente está perdendo a capacidade de pensar criticamente e mais, às vezes, até de compreender coisas simples? A gente está perdendo essa capacidade de fazer perguntas ou de... Com a inteligência artificial meio que resolvendo tudo pra gente, você vai lá e fala, faz tal coisa, ou então o que é isso? A gente perdeu essa capacidade de a gente... Não, deixa eu primeiro ir atrás das fontes e procurar. Eu deixo o trabalho para algoritmos e inteligência artificial. A gente tá perdendo com o tempo? Então, veja que você fez a pergunta e começou a pergunta com você acha que. E é o único jeito mesmo. Porque, tem essa percepção também. Porque não temos como avançar em comprovações mais seguras. O que há é um festival de achismos sobre isso. Né? Agora, eu também acho muita coisa. E como foi a mim que você convidou para ser entrevistado, eu penso que você falou em inteligência artificial, mas esse processo é muito anterior. A inteligência artificial é bem recente, né? Se não ela mesma, a presença dela no mundo é bem recente. Ela é um pouco mais antiga a pesquisa, mas o uso é recente. É muito recente. O que eu acho? Né? Eu acho que quem está me ouvindo haverá de entender isso com facilidade. As pessoas definem propósitos, seja pessoalmente, seja coletivamente. E esses propósitos podem ser coletivos, inclusive na esfera da própria humanidade. Né? Para onde queremos ir? O que queremos que aconteça? Né? Alguma coisa do tipo, nós humanos vamos definir que em um certo tempo nós vamos eliminar a miséria material do mundo. Por exemplo. Esse é o objetivo. Vou dar um exemplo. Tá. Né? Bom, então, há infinitos outros propósitos legítimos. Eu dei esse como exemplo. Então, ora, é claro que a definição de um propósito tem a ver com valores, porque como os propósitos são teoricamente infinitos, a identificação, a individuação de um propósito pressupõe um valor. Sim. Isso aqui é importante. Acabar com a miséria é mais importante do que distribuir cotonete para limpeza auricular ou sei lá. Então, existe aqui uma questão mesmo de definição de hierarquias a partir de valores e a definição de propósito. Isso está acima de todo mundo estar conectado por exemplo, na internet. Uma vez definido o propósito, eu tenho alguns caminhos que podem me levar até, e eu vou identificar estrategicamente o melhor caminho. O caminho mais justo, o caminho mais eficaz, o caminho mais econômico, caminho mais curto e assim por diante. Então, de qualquer maneira, é claro que o caminho ele é submisso ao propósito. Entenda, você que está me ouvindo. Um caminho é bom em função de onde você quer chegar. Porque se você trocar o ponto de chegada, o caminho que era bom deixa de ser bom. Como é óbvio. Se você quer ir para onde mora o nosso amigo do lado do estado do Corinthians, Zona Leste, há um caminho bom. Mas se você mudar de destino, esse caminho bom se torna catastrófico. Muito bem. Então, como é óbvio, eu preciso ter uma clareza de propósitos para ter condições de identificar caminhos pertinentes. Muito bem. No século XX, a filosofia, uma certa filosofia, vai chamar de razão objetiva a razão, ou seja, a inteligência que permite a identificação dos pontos de chegada. E razão instrumental,
a inteligência que permite a identificação dos meios adequados para alcançar esses pontos de chegada. Razão objetiva, razão instrumental. Tá claro isso? Claro, claro. Muito bem. Então, o que é que teria acontecido nesse século XX? Teria acontecido um fenômeno tal que, por conta de necessidades materiais, econômicas, produtivas e de consumo, foi preciso investir poderosamente nos meios. Nos meios. E aí, é claro, os meios foram se sofisticando de maneira galopante a tal ponto que você tem um celular com certos recursos. Em um mês, esses recursos são patéticos. Em 3 meses, você já não consegue mais usar o que precisa. Você precisa trocar de máquina porque aquilo já não funciona mais, está obsoleto, etc. Então, é claro, graças a isso houve um incremento da velocidade da circulação do capital. Porque, né, se você compra um celular a cada 5 anos, você faz circular o capital numa velocidade. Se você compra um celular a cada 5 meses, você faz circular o capital em outra velocidade. E como o capital precisa circular, então é preciso justificar novas aquisições. Então vamos investir em inovação. Vamos investir em meios. O problema é que esse investimento de inteligência poderosíssimo em meios não foi acompanhado do mesmo desenvolvimento dos propósitos, dos fins, de onde queremos chegar. De tal maneira tem uma inversão, que começamos a aceitar o quê? Meios que valem por eles. Por que o celular tem que ser mais rápido? Porque tem que ser para rodar os programas. Porque tem que. Eu não sei responder. O que você espera, seja a título pessoal ou a título coletivo, né? O que você espera para a sociedade brasileira daqui 50 anos? Malandro, você viu que lançaram o 18, que agora tem 5 câmeras atrás? 26 câmeras atrás. Eu te juro que o que eu perguntei foi o que podemos esperar alcançar enquanto sociedade que seja inequivocamente valorizante para nós e dignificante para o nosso povo. Então, vamos distribuir tablets, não sei aonde. Tal. Sim, então eu vou fazer pela 3ª vez a pergunta. O que esses tablets permitirão de valor inequívoco no futuro? Não, com o tablet há maior velocidade de acesso. Posso acessar todos os livros do mundo. Eu continuo com os meios. Eu ainda não sei os fins. Então, perceba, o que se convencionou chamar de mundo da técnica. O que é o mundo da técnica? É um mundo de hipertrofia, de instrumentalidade e carência de propósitos, de fins, de objetivos maiores. Então, você tem a nítida impressão. Qual é a consequência disso? Que a gente perdeu o controle. A gente perdeu as rédeas. Que a realidade vai e que ninguém pode controlá-la. A impressão que dá é que ela é inexorável. É uma realidade que existe por ela mesma e que ninguém consegue segurar mais.
Entende isso? E com a inteligência artificial, chegamos num ponto, eu diria, como se fosse um reagente químico, sabe? Que cai uma gota chamada inteligência artificial e aquilo fica roxo. Você vai pondo uma gota, nada acontece. De repente você atinge um certo grau de saturação ali, faz pum, e aquilo fica roxo de repente. No laboratório de química a gente fazia isso. É o que parece que aconteceu. Aí, de repente todo mundo ficou alarmado com a ideia de que perdemos o controle, o robô vai tomar o nosso lugar, o robô vai... Pô, mas quer dizer que você não tinha se dado conta ainda que você está vivendo no piloto automático, sem nenhum tipo de controle sobre a vida? Precisa você perder o emprego para um robô? Para você se dar conta que esse processo já começou há um certo tempo? Porque no final das contas, aonde é que o humano conservará a sua soberania? Na sua lucidez a respeito de tomada de decisão, de deliberação, de controle, de autonomia, para ir em direção a caminhos que ele julga auspiciosos, nobres e dignificantes para ele próprio enquanto humanidade. E não assistir a um atropelo aonde ele se vê asfixiado, afogado pelas novas técnicas e constrangido por todos os demais a adquiri-las num ritmo ensandecido, sem sentir a necessidade de perguntar para quê? Aonde queremos chegar com isso? Para quê? Escuta, para quê? Para quê esse trequinho aqui que, né? Você me responde tudo. Eu, a título de deboche, tenho fuçado em sites de compra, e o que é que fica evidente? Que não há escrúpulo para fazer o dinheiro circular. Pente que penteia atrás da orelha, sabe, as coisas mais curiosas mesmo, no sentido de desafiadoras da inteligência, como se esbofeteando na sua cara. Você enlouqueceu? Você emburreceu? Para que você vai querer um pente torto que penteia atrás da orelha? Se você pode girar assim e pentear, ou raspar a cabeça, ou não sei, mas parece que esbofeteia assim, e o que é incrível... Todo mundo usando, você não vai usar? Rapaz, né? Então, há aqui um chamamento... Uma urgência, né? Uma urgência de reflexão, e eu me pergunto se ela ainda é possível. Eu também. Não é? Porque você fica fazendo o papel de grilo falante. E os caras falam, deixa de ser chato, aproveita. Né? A pessoa pega e fala, não, então eu, né, vou pegar o avião, eu vou para Dubai, eu vou para não sei o quê, bacana, né? E assim, lá as compras e tal, entendi, vai comprar o que? Lá tem de tudo. Sim, mas o tudo é meio vago, né? Assim, qual é a tua necessidade exatamente que justifique ir às compras em Dubai, né? Não, mas também vou passear e tal, né? E aí você pergunta, qual é o problema da vida onde você mora, né? Só nenhum. Qual é a certeza de que a viagem te trará mais alegria do que a permanência? Não, viajar, todo mundo tem que viajar. Pronto, tem que. Tem que, né? Tem que conhecer Dubai. Desculpa, mas tem que conhecer. Fala, eu não conheço e não me sinto obrigado a fazer essa viagem. Não, e veja, talvez seja por absoluta ignorância do que há lá. Provavelmente uma cultura fabulosa, uma coisa linda, um negócio espetacular. Não é essa a discussão. A discussão é que a minha vida é focada em alguns propósitos, propósitos esses escorados em alguns valores, e esses propósitos, eles podem perfeitamente ser alcançados sem ir a Dubai. Entenda? Se eu tenho como propósito me empenhar no limite da minha insignificância para
suscitar uma reflexão crítica entre os agentes da sociedade a que eu pertenço, sobretudo uma reflexão crítica sobre a própria educação, sobre o próprio papel da escola, sobre o próprio papel da universidade, sobre o próprio processo de conhecimento, sobre tudo o que significa a formação do jovem brasileiro hoje para o adulto de amanhã. Né? Se o meu objetivo é participar dessa discussão, dar o meu ponto de vista, fomentar uma reflexão crítica, etc. Então, se o meu propósito é esse, então, quais são os meios que eu tenho para isso? É conhecer o que acontece, é visitar as escolas, é conversar com professores, é estudar políticas de educação, é estudar sistemas educacionais que deram muito certo em outros lugares, é estudar. E aí eu terei cada vez mais fundamento para propor mudanças que sejam positivas no sentido de uma transformação visando o propósito que eu vislumbro seja o adequado para a nossa sociedade. E gozado, pente atrás da orelha não vai alterar esse encaminhamento. Então, sempre é possível olhar para o que as pessoas dizem, né? E se perguntar, isso que é bom para você, porque você está dizendo, e eu suponho que você tenha submetido isso a uma avaliação crítica dentro da sua vida, né? Não é necessariamente bom para mim. E se forem 2 pessoas, paciência. E se forem 2.000, paciência. E se forem 2 milhões, paciência. Quer dizer, eu continuo com a mesmíssima autonomia de definir a minha vida em função daquilo que para mim é mais precioso. Sabe, a vida pode ser vivida a cada segundo de infinitos modos. E ainda temos a possibilidade de levantar a mão e escolher estar aqui conversando com você ou não. Né? E claro, eu poderia, no lugar de estar aqui, estar alhures. E esse alhures vai ao infinito porque o universo é infinito. Vai mesmo ao infinito. Então, é claro que estar aqui pressupõe abrir mão de quase tudo. É claro que exige uma firme convicção. Uma firme convicção de que isto aqui é caminho adequado para um certo propósito. E aí, pode haver erro? Claro, costuma haver erro. Mas a identificação dos erros vai melhorando de maneira até cibernética, vai melhorando a rota para alcançar os alvos que definimos para nós. Mas isso por quê? Porque em algum momento da minha vida eu decidi que o meu papel é um papel de explicador, é um papel de educador, é um papel de professor, esse é o meu papel, esse é o meu valor, esse é o meu propósito, e tudo que é vida boa para mim é meio que leva a magnitude desse propósito. E alguém dirá, e não tem outros propósitos? Milhões, inclusive superiores. Mas eu estou dizendo o meu, em função das minhas características, em função do meu negócio. Então, essa é a minha vida. E ainda há direito de lutar por viver a vida que é a sua. Ou, como dizem os filósofos, o direito de buscar se tornar quem você é. Sabe? Atualizar na vida as tuas potências. Atualizar na vida as tuas inclinações. Ainda há esse direito. Você não precisa viver compondo álbum, compondo almanaque, compondo grupo. Você não completando um álbum que despreza a tua singularidade. Não. Você ainda tem direito de levantar a mão e dizer, isso aqui é legal para muita gente. Para mim, não funciona. Por quê? Porque ninguém sabe mais de mim do que eu.